Olá, viajante! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vinda ao Mundes. Se você chegou aqui, provavelmente você está pensando em viajar e não está querendo passar nenhum perrengue com a língua. Não está querendo correr nenhum risco de passar fome porque não conseguiu pedir alguma coisa, ou na hora de passar na alfândega, não correr nenhum risco de ficar preso ali por não saber falar alguma coisa. Bom, no nosso canal a gente vai liberar algumas aulas do nosso módulo inicial, que é a parte de introdução. Então tem algumas coisas básicas da língua que você vai precisar aprender antes de começar a entrar mesmo nesses pontos que deixam todo mundo um pouquinho mais preocupado, como a alfândega ou na hora de pedir uma comida no restaurante ou até na hora do check-in no hotel. Bom, aqui você vai conhecer algumas coisinhas como palavrinhas básicas que vão te ajudar no dia a dia para você ser mais gentil, como um good morning, e até algumas palavrinhas que vão te ajudar a falar de uma forma mais fluente. Bom, espero que você goste e aproveite essa nossa parte gratuita do nosso curso de línguas, do nosso curso de inglês para mulheres viajantes. Aproveite, não se esqueça de se inscrever, porque a gente vai soltar sempre alguns vídeos com algumas dicas, não só de inglês, como de italiano, espanhol e alemão, e aproveite o conteúdo. Tchau, tchau! Hello, how are you? In this class, we are going to talk about numbers. Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai conversar sobre números, mas você deve estar se perguntando mais uma vez, ai meu Deus, lá vem a Pamela com alguma coisa que é desde o começo do ensino de língua inglesa. Então, se você já conhece os números, está super tranquila, toca pra frente. Os números, eles vão te ajudar muito, já que a gente está cercado por matemática. A gente vai usar números em endereços, telefones, senhas, preço e horários. Ninguém quer perder o avião porque não conseguiu entender a hora, né? Então se prepara que eu vou falar todos os números para você de um jeito rapidinho. Pega o celular para você gravar a sua voz. Assim você vai lembrando também quais são os números para você se ouvir depois. Preparado? Vamos lá. Eu vou falar os números de 1 a 9. Esses números vão sempre se repetir até milhares, assim. Sempre a gente vai usar esses números. Então, eu vou falar os primeiros números, são os mais importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9, a gente vai entrar na casa das dezenas. Eu vou falar todos do 10 ao 19. Esses daqui, eles são um pouquinho diferente dos outros, porque a gente não acaba colocando 21. A gente fala o número por inteiro. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois desse, a gente já começa nas dezenas. Então, eu vou falar do 20 ao 29 para você entender um pouquinho como que o 1 ao 9 vai se repetir. Lembra um pouco o jeitinho que a gente fala no Brasil também, do 21, 22. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Depois deles, a gente vai começar a contar de 10 em 10 e só repetir, e só ir repetindo do 1 ao 9. Então, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hora que você chegar no 99, a gente vai transformar em 100. Agora a gente vai pensar um pouquinho nas centenas. A primeira é 100, que é o 100. Depois disso a gente vai acabar repetindo. Então, 200, 300, 400. Então, a gente sempre vai repetir a palavrinha 100 e mudar o primeiro número. Super tranquilo, né? Hora que chegar no 1000, vai se transformar em 1000. Então, vai ser 1000, 2000, 3000. Então, tá super tranquila. Combinado? Tenta gravar e se escutar falando os números. Agora, vai uma dica super legal. Muitas vezes, quando a gente vai falar o zero em inglês, que seria zero, os nativos trocam ele por O. Então, muitas vezes a gente vai escutar o preço assim, how much is this?
this is 301, 301. Que às vezes eles falam um número quebradinho. Ou então a hora. Eles vão falar, what time is it? 10:05. Então vai ter sempre esse momentinho que eles vão trocar o 0 pelo O, que eles são parecidos na escrita. Então tá tudo bem. Tem outra dica que é super importante, principalmente na hora de falar preço, que eles acabam calculando de 100 em 100. Então vai se tornar assim, se for, por exemplo, 2,400, esse número vai se transformar em 2,400. Então eles vão sempre transformar isso, principalmente em números grandes. E essa é uma dica super importante quando você está fazendo compras. Se o seu objetivo é viajar para comprar, você vai escutar muito isso, principalmente em coisas que são um pouquinho mais caras. Combinado? Os números, eles vão ser super importantes para te ajudar com a hora. Então, vale a pena praticar um pouquinho. Atividade para encerrar a aula. Essa é o seu homework. Você vai tentar pensar na sua última compra. Pensa na última coisa que você comprou. E não vale falar que foi o curso, que eu tenho certeza que todo mundo acaba comprando, indo no mercado, padaria, alguma coisa assim. Tenta pensar a sua última compra e tenta falar esse número em inglês. Grava ele e tenta pensar um pouquinho como que seria essa conversa em uma outra língua, como que eles falariam isso para você. Tenta pensar também um pouquinho sobre a sua idade, como que você falaria ela em inglês e até o seu número de telefone. O número de telefone vale muito praticar, porque muitas vezes vão te perguntar. E o CEP da sua casa. CEP é super importante. Então, tenta falar esses números para você praticar um pouquinho também. Grava no celular e vai escutando. Se você sentir que precisa melhorar um pouquinho, que precisa voltar, volta para escutar os números. Combinado? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. In this part, we are going to practice a little bit about numbers. Nessa parte, a gente vai praticar um pouquinho mais sobre números. Tenho certeza que você já está super craque, mas a gente precisa pensar um pouquinho sobre as horas. A primeira coisa que a gente vai pensar nessa parte é como que a gente pergunta que horas são. Preparado? Deixa o celular do lado, que você vai precisar muito dele agora. Grava o áudio para você escutar depois. Vamos lá? Primeira coisa, que horas são? Essa é uma pergunta super importante. Então vamos lá, vou falar e você repete e grava para se ouvir. What time is it? Sua vez agora. What time is it? Pausa e escuta como você falou. Tenta falar mais uma vez ou duas para você lembrar um pouquinho e vamos continuar, porque agora vai entrar a parte dos números. Quando a gente vai pensar em hora exata, a gente acrescenta o o'clock. Então, por exemplo, se são 4 horas, a gente vai falar 4 o'clock. Se são 3 horas, a gente vai falar 3 o'clock. Então, super tranquilo, hora exata, o'clock. Agora, se são 30 minutos, se é meia hora, a gente vai usar o half, que é metade do relógio. Então, vamos lá, se for 4h30, 4h30, a gente vai falar 4 and a half. 4 horas mais 30 minutos. Se for 2h30, a gente vai falar 2 and a half. Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre o quarter. O quarter é quando a gente passa 15 minutos do relógio, são 15 minutinhos da hora. A gente pode usar para falar que se passaram 15 minutos da hora ou que faltam 15 minutos para a próxima hora. Então, por exemplo, se for 4h15, a gente vai falar quarter past 4. Mas agora, se faltarem 15 minutos para as 4 da tarde, a gente vai falar quarter to 4. Então, a gente vai mudar isso, o to e o past. Tranquilo? Um dos exercícios mais legais para a gente pensar é pensar na nossa rotina de viagem, para a gente pensar como que a gente vai falar. E para isso, a gente precisa pensar também no AM and PM. O que significa o AM and PM? O AM a gente vai usar depois da hora, quando for da meia-noite ao meio-dia. E o PM a gente vai usar quando for do meio-dia à meia-noite. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história,
que quando eu viajei para a Ásia, eu gostava de acordar às 4h30. Na verdade, eu não gostava muito, mas eu sabia que era o melhor horário, porque meu namorado ia fotografar e a gente sabia que era um horário que estava vazio, que tinha menos turista e que a luz era super bonita. Então, a gente pedia na recepção do hotel para eles ficarem preparados para a gente às 4h30 da manhã. Então, a gente pedia para eles, "Can you wake me up at 4:30 a.m. or 4:30 a.m.? Can you wake me up at 4:30 a.m.? Você pode me acordar às 4h30 da manhã? Can you wake me up at 4:30 a.m.? Você pode me acordar às 4h30 da manhã? Tenho 30, eles vão entender, e you have. Tá tudo bem. Combinado? Agora eu quero que você pense no seu horário, no horário que você costuma acordar de férias. Se você não tem horário e não pede para ninguém acordar, pensa que às vezes tem o café da manhã que a gente não quer perder de hotel. Então tenta pensar mais ou menos que horário que seria esse café e como que você acordaria. Grava o áudio e se escuta. Tenta pensar nas horas ao longo da sua rotina também, o que você gosta de fazer durante o dia. Visitar hotel, restaurante e grava também. Combinado? Te vejo no próximo vídeo.